Às vezes, a maior transformação da sua vida não acontece quando algo muda ao seu redor, mas quando alguém passa a habitar dentro de você. A Bíblia revela que quando o Espírito Santo realmente habita em uma pessoa, coisas profundas começam a acontecer. Não apenas espiritualmente, mas também na mente, no coração e até nas decisões do dia a dia. O problema é que muitos cristãos falam sobre o Espírito Santo, mas poucos sabem como reconhecer os sinais de que ele está realmente agindo dentro deles. Hoje você vai descobrir 7 coisas transformadoras que começam a acontecer quando o Espírito Santo habita em alguém. E a quinta é tão poderosa que muitos percebem isso, mas não entendem o que realmente significa. Então fique comigo até o final, porque uma dessas transformações pode já estar acontecendo dentro de você, sem que você tenha percebido. Você ainda confunde emoção de culto com habitação do Espírito Santo? Porque quando ele de verdade toma residência em você, transformações extraordinárias começam a acontecer. Há algo que transcende toda emoção passageira, toda sensação superficial que você já experimentou em sua vida espiritual. Há uma realidade tão profunda, tão transformadora, que muda não apenas o que você sente, mas quem você é desde as raízes da sua alma. E essa realidade tem um nome: a habitação do Espírito Santo em sua vida. Irmão e irmã, eu quero que você ouça com o coração aberto neste momento. Não estou aqui para oferecer-lhe falsas esperanças ou promessas vazias de uma espiritualidade de fachada. Estou aqui para falar sobre a verdade que muda vidas, porque existem 7 coisas extraordinárias, 7 transformações reais que acontecem quando o Espírito Santo, de fato, toma residência no seu ser. Você já parou para pensar no que significa, de verdade, o Espírito Santo habitar em você? Não como uma visita passageira, não como um momento emocionante num culto que desaparece na segunda-feira, mas como uma presença permanente, um hóspede que se torna parte da sua história, que molda cada decisão, cada respiração, cada pensamento. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6:19, nos diz algo que deveria explodir em nossas mentes. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, que vos foi dado por Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de si mesmo. Seu corpo é uma casa, e essa casa recebeu o Espírito do Deus Altíssimo como habitante. Pense nisso por um momento. A mesma potência que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a mesma força que sustenta os céus e a terra, a mesma inteligência infinita que conhece cada detalhe do universo. Essa força, esse poder, essa presença divina escolheu fazer morada em você. Como você não tremeria diante de uma realidade assim? E sim, o Espírito Santo transforma. Ele não apenas toca, ele habita, permeia, renova, recria. Quando ele entra em uma vida, coisas começam a acontecer que nenhuma autoajuda, nenhuma filosofia, nenhuma força humana consegue produzir, porque estamos falando de uma obra divina, de uma regeneração espiritual que muda o curso de toda uma existência. Mas não é apenas sobre sentimentos elevados ou emoções intensas. Não, é sobre transformação genuína, é sobre tornar-se uma pessoa diferente, é sobre ter coragem onde havia medo, paz onde havia tormenta, amor onde havia ódio. Essas coisas não nascem da emoção humana, elas nascem da habitação do Espírito Santo. Por isso hoje, vamos explorar juntos essas 7 coisas transformadoras, essas 7 realidades que você pode começar a viver ainda hoje, se permitir que o Espírito Santo faça sua obra completa em você. Não como espectador passivo, mas como alguém que abre as portas do seu coração e diz: entra, Espírito Santo, faz em mim a tua vontade. A Bíblia não é tímida em descrever o poder transformador do Espírito. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, renovação profunda, não superficial. Essa transformação começa com uma disposição, uma abertura, uma humildade em dizer: Deus, meu entendimento sozinho não é suficiente, minha força sozinha é fraca demais.
Preciso do Espírito Santo. Preciso dessa transformação no fundo do meu ser. Quando você faz essa entrega sincera, quando você para de tentar controlar tudo e permite que o Espírito Santo habite de verdade na sua vida, coisas começam a mudar. Não da noite para o dia, necessariamente, mas de forma real, progressiva, inegável. Seu caráter muda, suas prioridades mudam, sua forma de amar, de escolher, de agir, tudo muda. E é exatamente isso que vamos desvendar nos próximos momentos. 7 coisas transformadoras. 7 sinais de que o Espírito Santo não apenas passou por você, mas que habita em você, que fez morada no seu coração. Porque você merece saber o que é viver com a presença de Deus de forma real. Você merece conhecer a diferença entre uma fé que é apenas parte da sua rotina e uma fé que é a força vital do seu ser. Uma fé que sustenta, que transforma, que dá propósito e significado a cada dia da sua vida. Se este conteúdo já está falando ao seu coração, se você sente que essa mensagem chegou na hora exata, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal agora mesmo. Cada semana trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã, sem superficialidade, sem entretenimento vazio. Clique no sino para não perder nenhuma delas. Seu crescimento espiritual é importante demais para deixar passar. E se você quer aprofundar ainda mais essa transformação espiritual de forma prática e estruturada, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance, só você e a presença divina. Vai lá conferir e comece essa jornada transformadora agora mesmo. Agora deixe-me levar você a uma jornada de descoberta, porque as 7 coisas transformadoras que vamos explorar não são abstratas, não são teóricas. Elas são reais, concretas, e você pode experimentá-las a partir deste momento em sua vida. A primeira coisa transformadora que acontece quando o Espírito Santo habita em você é a libertação do medo. Não estou falando sobre nunca mais sentir receio de circunstâncias difíceis. Estou falando sobre aquele medo profundo, daquele que corrói a alma, que te impede de viver, que te paralisa nas decisões importantes. O medo é um dos maiores inimigos da vida cristã genuína. É a corrente invisível que prende pessoas a situações que destroem sua paz, sua dignidade e seu futuro. Mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos por medo. Homens que não falam a verdade por medo de represálias. Pessoas que não compartilham sua fé por medo do julgamento alheio. Mas quando o Espírito Santo habita em você, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Poder, domínio próprio. Isso é o que o Espírito Santo traz para dentro de você. Ele tira o medo do driver da sua vida e coloca no seu lugar uma coragem que vem do alto. Você começa a ser capaz de coisas que antes parecia impossível fazer. Sai daquele emprego que deteriorava sua alma, mesmo que não soubesse onde o próximo viria. Enfrenta aquela conversa difícil que precisava ter há muito tempo. Testemunha sua fé abertamente, sem se curvar à pressão social. Por quê? Porque o medo já não é o chefe. É o Espírito Santo quem governa seu coração. E aqui está a beleza disso. Esse medo não desaparece porque você se torna duro, insensível ou arrogante. Desaparece porque você descobre algo maior do que aquilo que você temia. Descobre que Deus é maior, que sua proteção é maior, que seu plano para a sua vida é maior do que qualquer ameaça que você enfrente. A segunda coisa transformadora é a paz sobrenatural. E não estou falando sobre aquela paz superficial, aquele bem-estar momentâneo que desaparece quando o problema volta. Estou falando sobre uma paz que habita no seu ser mesmo quando a tormenta bate à sua porta. Essa paz é tão profunda, tão real, que confunde as pessoas ao seu redor. Como você consegue estar tranquilo em meio a uma crise financeira? Como você consegue sorrir quando recebe uma notícia ruim? Como você consegue dormir quando tudo à sua volta desmorona? A resposta é simples. Não é você que está conquistando essa paz. É o Espírito Santo que a está plantando dentro de você.
Filipenses 4:6 e 4:7 revelam isso de forma magnífica. Não estejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Excede todo o entendimento. Você não consegue explicar logicamente por que está em paz. Você apenas está. É um fruto direto da habitação do Espírito Santo em você. É Ele guardando seu coração, protegendo sua mente, mantendo-o em comunhão com o Deus eterno, enquanto o mundo à sua volta enlouquece. Quando essa paz habita em você, ela não apenas afeta você, afeta todos à sua volta. Seu cônjuge percebe, seus filhos veem, seus colegas de trabalho notam, porque essa paz é diferente. Não é a paz de quem não tem problemas, é a paz de quem tem um Deus maior do que todos os problemas. A terceira coisa transformadora é o amor sacrificial. Um amor que não é condicionado ao que você recebe de volta. Um amor que não calcula benefícios nem se afasta quando as circunstâncias ficam difíceis. Você já conheceu uma pessoa que ama de verdade? Não aquele amor romântico de filme que desaparece quando as flores murcham, mas aquele amor genuíno, profundo, que se oferece completamente, que perdoa sempre, que não guarda ressentimentos, que cresce a cada ato de renúncia. Quando o Espírito Santo habita em você, ele ressignifica o que é amar. João 13:34 e 13:35 registram palavras de Jesus que transformam vidas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor como Jesus amou, amor que se entrega, amor que perdoa, amor que não julgue nem condena. Você começa a amar seus inimigos, seus devedores, aqueles que o magoaram. Não porque sua natureza humana quer, mas porque o Espírito Santo está redesenhando seu coração desde dentro. E isso muda tudo, irmão. Muda seus relacionamentos, muda sua família, muda a maneira como você se vê e como vê os outros. Porque não é mais você amando com sua capacidade limitada. É o Espírito Santo amando através de você com uma capacidade infinita. Essas três primeiras transformações que estamos tocando, libertação do medo, paz sobrenatural e amor sacrificial, elas são apenas o começo. São os pilares iniciais sobre os quais o Espírito Santo constrói uma vida completamente nova em você. E ainda há mais. Ainda há outras transformações igualmente poderosas que vamos explorar. Mas vamos continuar mais fundo nessa jornada transformadora. Porque o Espírito Santo não apenas liberta do medo, não apenas traz paz e amor. Ele faz muito mais do que isso. Ele abre seus olhos espirituais para uma realidade que a maioria das pessoas nunca consegue enxergar. A quarta transformação é o discernimento espiritual. Você já parou para pensar em quantas decisões toma por dia guiado apenas pelo seu entendimento humano? Quantas vezes escolhe errado, porque não conseguiu enxergar a verdade por trás das aparências? O mundo está cheio de enganadores. Pessoas que parecem boas, mas trazem mal. Oportunidades que brilham, mas são armadilhas. Relacionamentos que prometem felicidade, mas trazem destruição. Ideias que soam convincentes, mas afastam você de Deus. E você, sozinho, com apenas seu entendimento limitado, muitas vezes não consegue discernir o verdadeiro do falso. Mas quando o Espírito Santo habita em você, algo extraordinário acontece. Ele te dá uma visão que ultrapassa o natural. Uma capacidade de ver além das aparências, de sentir quando algo está errado, mesmo que pareça perfeito na superfície. É como se ele abrisse um terceiro olho em você, um olho espiritual que enxerga a verdade nua e crua. 1 Coríntios 2,14 nos diz algo fundamental. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você deixa de ser apenas um homem natural. Você se torna alguém que compreende as coisas de Deus, alguém que discerne. Esse discernimento muda sua vida de formas que você nem imagina. Você para de entrar em negócios que o arruinariam.
Para de se relacionar com pessoas que o contaminariam. Para de aceitar mentiras que o escravizariam, porque o Espírito Santo sussurra no seu coração a verdade. E você aprende a ouvir sua voz com clareza cada vez maior. A quinta transformação é o propósito e a direção genuína. Quantas pessoas você conhece que vivem sem saber realmente para que estão vivendo? Que acordam todo dia seguindo uma rotina, ganhando dinheiro, mas internamente vazias, sem significado, sem direção? Muitos vivem a vida inteira perseguindo objetivos que não são seus. Perseguem o que a sociedade diz que devem perseguir, o que os pais esperavam deles, o que parece oferecer segurança e status. Mas nunca, de verdade, perguntaram a si mesmos: para que eu existo? Qual é meu verdadeiro propósito? E essa falta de propósito é devastadora. Deixa as pessoas vazias, deprimidas, desesperadas, mesmo que tenham conquistas materiais, porque o ser humano foi criado para algo maior do que apenas consumir, produzir e morrer. Mas quando o Espírito Santo habita em você, ele revela seu propósito real. Não um propósito que você inventa, um que Deus sempre teve em mente para a sua vida. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim cheio de esperança. Deus sempre soube exatamente para que você foi criado. Sempre teve um propósito específico, único, divino para a sua existência. E o Espírito Santo é quem revela esse propósito a você. Ele te guia, passo a passo, para que você descubra e cumpra aquilo para o qual foi chamado. Quando você conhece seu verdadeiro propósito, tudo muda. As dificuldades ganham sentido. As dores se tornam aprendizados. Até mesmo os fracassos aparentes se revelam como passos necessários para seu crescimento. Porque você entende que tudo está conectado a algo maior, a um chamado divino que você está cumprindo. A sexta transformação é a comunhão profunda com Deus. Não aquela comunhão superficial de oração mecânica, de leitura rápida da Bíblia antes de dormir. Estou falando de uma intimidade real, viva, crescente com o Criador do Universo. Quando o Espírito Santo habita em você, você descobre que pode conversar com Deus como quem conversa com um amigo querido. Não com formalidades, não com distância respeitosa que o afasta, mas com confiança, com liberdade, com segurança de que Ele te ama e quer o melhor para você. Romanos 8:15 revela isso de forma tocante. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa papai. Você pode clamar a Deus como um filho clama ao pai, com confiança, com amor, com a certeza de que será ouvido e cuidado. Essa comunhão transforma o seu relacionamento com Deus de algo distante e impessoal para algo vivo, respirante, dinâmico. Você passa a ouvi-lo, a conhecê-lo de verdade, não apenas em doutrinas, mas em experiência pessoal e transformadora. E agora chegamos à sétima e final transformação, aquela que coroa todas as anteriores, aquela que te capacita a viver tudo o que foi dito até aqui, não apenas para você, mas para o mundo ao seu redor. A sétima transformação é a autoridade espiritual e o poder para vencer. Não estou falando sobre poder no sentido de domínio sobre outras pessoas. Estou falando sobre autoridade no sentido espiritual. A capacidade de enfrentar as forças do mal, de se libertar de padrões destrutivos, de vencer aquilo que durante anos teve você preso. Você conhece a sensação de estar aprisionado? Não fisicamente, mas espiritualmente, viciado em algo que não consegue largar, preso em um padrão de pensamento que te paralisa, escravo de uma emoção que te controla. Muitas pessoas vivem assim, e o pior é que tentam sair sozinhas, tentam força de vontade, tentam terapia, tentam de tudo, mas não conseguem se libertar, porque o problema não é apenas psicológico ou emocional, é espiritual. E um problema espiritual exige uma solução espiritual. É exatamente aí que o Espírito Santo entra com toda a sua autoridade divina. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não apenas te consola, ele te capacita, ele te coloca de pé e te dá autoridade para vencer. Lucas 10:19 registra as palavras de Jesus com clareza absoluta. Eis que vos dei autoridade
para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Autoridade. Força. Nada vos causará dano. Você consegue imaginar uma vida assim? Onde você não é mais a vítima das circunstâncias, onde você não é mais escravizado por seus vícios, onde você não é mais controlado por seus medos, onde você se levanta com autoridade divina e diz não ao que te destrói. Essa autoridade não vem de você mesmo, vem do Espírito Santo que habita em você. É como se você tivesse acesso direto à sede do poder divino. Como se cada vez que enfrentasse uma tentação, uma dificuldade, um ataque espiritual, você pudesse chamar pelo nome do que a Bíblia chamaria de o peso da glória de Deus. Pense em uma pessoa que por 20 anos lutava contra o alcoolismo, que perdeu tudo, a família, o emprego, a dignidade, que tentou de tudo para se libertar. Mas quando o Espírito Santo entrou em sua vida de verdade, quando ele fez morada no seu ser, aquela pessoa se levantou, com autoridade, com poder, e nunca mais bebeu uma gota. Ou pense em uma mulher que vivia numa escravidão sexual, que havia sido abusada, que se entregava a relacionamentos destrutivos, que se odiava profundamente. Mas quando o Espírito Santo a tocou, quando ele começou a habitar seu coração, ela descobriu que tinha autoridade para dizer não, para se respeitar, para se reconstruir, para viver em dignidade e santidade. Essas histórias não são exceções. São o resultado natural, quando o Espírito Santo de verdade habita em uma pessoa e é dado lugar para fazer sua obra completa. Mas há algo ainda mais profundo nessa 7ª transformação. Quando você tem essa autoridade espiritual, você não apenas vence para si mesmo, você se torna um instrumento através do qual o Espírito Santo vence em outros. Você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Sua vida se transforma numa pregação. Seu caráter se torna uma mensagem. Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Virtude, poder, capacidade para testemunhar. O Espírito Santo não apenas o transforma, ele o capacita a levar essa transformação a outros, e você começa a entender o propósito maior de sua vida. Não é apenas ser feliz, não é apenas estar em paz, é ser um canal através do qual Deus toca outras vidas. É ser um instrumento de transformação no mundo, é viver com propósito genuíno e significado eterno. Essas 7 transformações, libertação do medo, paz sobrenatural, amor sacrificial, discernimento espiritual, propósito genuíno, comunhão profunda e autoridade para vencer, elas não chegam todas de uma vez. Elas vêm progressivamente, conforme você abre seu coração, conforme você permite que o Espírito Santo faça sua obra. Mas todas elas começam com uma única decisão. A decisão de permitir que o Espírito Santo de verdade habite em você. Não como um visitante passageiro, mas como o Senhor absoluto da sua vida, como aquele que te guia, te transforma, te capacita e te usa para propósitos eternos. Essa é a realidade que está disponível para você, neste exato momento. Não é um sonho, não é fantasia religiosa, é a promessa de Deus, e ela está à sua disposição. E agora você sabe. Você conhece as 7 transformações extraordinárias que o Espírito Santo traz para quem o permite habitar verdadeiramente. A decisão de deixar ele trabalhar em você é sua. Mas quero agradecer do fundo do meu coração por você ter dedicado esses momentos para ouvir essa mensagem. Sua vida importa. Sua transformação importa. E Deus está esperando por você. Se essa pregação tocou seu coração, se você sente que é hora de permitir uma transformação genuína, clique no botão de inscrição agora mesmo. Cada semana trazemos mensagens que vão transformar sua espiritualidade. Curta este vídeo, comente suas reflexões e continue aqui assistindo aos próximos conteúdos que aparecerão na tela. E lembre-se, você pode aprofundar essa jornada transformadora através do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Que o Espírito Santo habite e reine em você eternamente. Até a próxima pregação, irmão.
Que Deus te abençoe abundantemente.